tome seu assento. Queridos irmãos, é com muita, mas muita alegria mesmo que nós recebemos nesta manhã esse casal lindo que eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais da história. Valesca tem histórias profundas com a terceira igreja, né? Valesca, né? Missionária de missões mundiais, casada com o pastor Rodrigo, tem raízes profundas com a terceira igreja e um ministério lindo e abençoador. E eles mesmos vão falar e vão nos abençoar nesta manhã. Para quem não sabe, Valesca é filha do nosso querido irmão Edson. Ela faz assim, Edson, né? É o sogro, né, do Rodrigo. E eu perguntei: e aí, Rodrigo, como é que é o Edson como sogro antes? Passou no teste. Irmãos, que Deus os abençoe ouvindo este casal abençoado e abençoador. Eu poderia ficar mais tempo aqui, mas não quero tomar um segundo a mais, porque sei que eles têm muito a nos abençoar. Que Deus os abençoe, que Deus os traga, né, como agentes da graça nessa manhã. Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós estamos no Quênia, na África. Estamos há 14 anos fora do Brasil e há 3 anos não vínhamos no Brasil. Então é uma grande alegria poder visitar os irmãos, estar junto aqui. Aqui está a nossa família, família Petrelli. Quem já ouviu falar de nós, nos conhece? A Rutinha disse que não conhece. Obrigada, irmãos. Glória a Deus. Como o pastor Manuel disse, eu sou fruto dessa casa. E o meu testemunho, com 8 anos de idade, numa conferência missionária, na terceira igreja batista, ali ainda no bairro da Vila Carvalho, o Senhor tocou no meu coração sobre a África e as necessidades da África, desde os 8 anos nesta igreja. Então, por isso, realmente, o chamado do Senhor foi se dando por meio do tempo que estive aqui nessa casa, e nós louvamos a Deus por isso. Esses são os meus filhos, João Pedro e Asaf. Para quem não conhece, eles já estão adolescentes, moços, 14 e 16 anos. O tempo passa bem rapidinho, né, gente? Olha só a próxima foto. Foi quando nós saímos do Brasil. Eu que passo, né? Desculpa aí, irmãos. Aqui foi quando nós saímos do Brasil, no ano de 2010. Nossos filhos estavam assim, né? Asaf com 5 meses e João Pedro tinha 2 aninhos. Nós não mudamos quase nada, verdade? Irmãos, nós estamos na África então desde 2010 e um dos grandes desafios, muita gente pergunta, já foram vários missionários para a África, e por que ainda tem missionário, por que ainda continuamos trabalhando, precisamos ainda? Os desafios, muito já foi feito, os desafios são grandes, para a glória de Deus, frutos já foram colhidos, mas ainda há muito por fazer, irmãos. Nós somos 54 países ali no continente africano. Tem gente que fala assim: você conhece o fulano lá na África? Nós somos 54 países, então é muito grande. Nós temos 3.839 povos africanos. Muitos deles ainda não conhecem a Jesus. 1.000 povos são considerados ainda não alcançados, o que representa por mais de 350 milhões de pessoas só no continente africano que ainda não ouviram falar de Jesus. Muita gente não acredita, até eu muitas vezes duvidava a respeito de que o Evangelho não tinha chegado a esses lugares. Mas existem sim, e nós vimos com nossos próprios olhos, e estamos trabalhando em lugares onde o nome de Jesus ainda não foi propagado. E está sendo para a glória de Deus, através de nós e da sua vida, por meio de nós. Quando a gente fala de África, muitas vezes nós precisamos entender, ali aquela parte verde é uma área mais islâmica, é um lugar mais fechado, onde há maior perseguição. Quando nós vamos descendo, a África, nesses países onde está branco, ela já é considerada aberta para o cristianismo, e muitas delas cristãs, apesar de sincretista ainda, né, e necessidade de discipulado, mas ainda há uma grande área aberta ali do meio para o sul. Nós vivemos ali no Quênia, do lado direito, pertinho do chifre africano,
em volta de muçulmanos e refugiados muçulmanos ali no Quênia. Mas o Quênia também é considerado já um país de abertura cristã. A nossa jornada, então, nós saímos do Brasil, como eu disse, em 2010, fomos à África do Sul, onde nós tivemos que aprender o inglês, tivemos alguns treinamentos. Vivemos em Madagascar por 6 anos. Ali foi o lugar onde nós fomos treinados e aprendemos a trabalhar no Ministério Transcultural. A Madagascar tem por volta de 18 povos, a maioria ainda não alcançados pelo Evangelho. Ali nós tivemos a oportunidade de ir a tribos e conhecer lugares que realmente o nome de Jesus era algo muito estranho. O Rodrigo chegou na primeira vila, na primeira vez, né, depois nós tivemos várias outras oportunidades, mas nós não nos esquecemos da primeira vez, foi um grande choque. Quando ele chega para os anciãos e pergunta, vocês conhecem Jesus? E eles chamam várias pessoas da vila perguntando um ao outro, Jesus já passou por aqui? Porque realmente não fazia sentido aquela palavra para eles. E ali nós sentimos uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Então começamos a trabalhar entre povos não alcançados e também no treinamento de missionários locais que fossem conosco para esses lugares. E ali deixamos missionários treinados que continuam trabalhando até o dia de hoje entre esses povos. Dali fomos para Uganda. Em Uganda nós trabalhamos na equipe de liderança da nossa organização, equipando, treinando e auxiliando missionários trabalhando em povos não alcançados. Então, depois de algum tempo trabalhando ali, trabalhamos também com treinamento de pastores, especialmente pastores congoleses. Como eu disse, o Quênia, bem como Uganda, existem muitos refugiados que vêm de países de conflito, conflitos religiosos, conflitos tribais. Cada campo de refugiado, ele se assemelha mais ou menos como um assentamento rural. Eles são imensos. Esse onde o Rodrigo estava trabalhando tem por volta de 80 mil pessoas. E ali aquelas pessoas não podem sair dali. Há um acordo com o governo que eles vão viver ali, crescer ali e ficar ali para o resto da vida. E ali tem algumas igrejas e pastores que precisavam de treinamentos. Então o Rodrigo, com uma equipe, montaram uma equipe, começaram a treinar pastores que estavam aguardando ansiosamente para compreender melhor, entender a palavra de Deus, e ficaram muito felizes. Por ali 1 ano trabalhando. Eu falo de 1 ano, esse treinamento específico que ocorreu em Uganda, que eu quero passar o vídeo para vocês. Você pode preparar a formatura de pastores, por favor. É um vídeo bem rapidinho que mostra essa formatura. A gente fala de formatura, mas eles chegaram para o Rodrigo e falaram, pastor, a gente quer fazer uma festa. Nós ficamos 1 ano treinando junto com vocês e para nós é uma grande alegria e nós queremos fazer uma festa de formatura. Aí o Rodrigo falou para eles assim, mas irmãos, eu não tenho assim um certificado reconhecido, né? Pelo MEC, por exemplo, né? Não temos nada reconhecido. Pastor, Deus reconhece, imprime esses certificados aí, serão os nossos diplomas. Muitos de nós nunca receberá nenhum outro certificado na vida, e nós somos muito felizes pelo que Deus tem feito. E olha a festa que eles fizeram, eles saíram o campo de refugiados, demonstrando a alegria e como eles já tinham formado ali na questão básica teológica da palavra. Você pode passar para a gente, está preparado aí? And because of that, our brothers and sisters were understand the word of God. Botei a gente.
Glórias a Deus. Talvez a gente não consiga expressar a dimensão da importância e do valor que esse treinamento foi para cada um deles e do preço que foi pago por eles para poder estar ali. Muitos deles sem saber ler, escrever, alguns deles sem recursos, mas estavam ali. Dia e noite. Os treinamentos aconteciam são semanais e manhã, tarde e à noite eles celebrando, dançando e muito felizes do que estava acontecendo. Isso aconteceu em Uganda. Depois nós fomos para o Quênia. Fomos convidados, então, na época da pandemia, por nossa organização. Muitas coisas haviam fechado ali em Uganda. E nós continuamos trabalhando com o cuidado de missionários ali no Quênia, através do Quênia, baseados ali, mas também com treinamento de pastores. Nós estamos ali no norte do Quênia, trabalhando com treinamento de pastores. Quando a gente fala da realidade, deixa eu ver aqui, ali é o nosso lugar, onde nós estamos. Aqui é a nossa base, nós moramos no meio da floresta, viu, irmãos? É isso aí mesmo. É muito lindo, é frio, porque são 2.000 metros acima do nível do mar. Muitos animais, se você não fechar as janelas, os macacos invadem as casas e estão ali roubando as coisas. E é dali que nós trabalhamos, então. O nosso lugar chama-se Kijabe. Fica mais ou menos 2 horas da cidade, onde nós podemos fazer compra e temos acesso às coisas em Nairobi. Ali, em volta, ali perto de nós, por volta de 10 quilômetros, o Rodrigo estava mostrando ali, tem vulcões adormecidos. É um lugar muito bonito, de uma paisagem muito bonita ali. São convidados a nos visitar. No Quênia, continuamos, então, trabalhando com a capacitação de missionários e também o discipulado e o treinamento de pastores. Esse discipulado e treinamento de pastores tem acontecido a cada bimestre. Por quê? Por falta de recursos. Nós hoje estamos nos sentindo como soldados sem armas, sabe, pastor? A gente tem o nosso sustento e o nosso sustento mensal precisa sair também os treinamentos, e isso tem sido um grande desafio, porque cada treinamento nós precisamos, então, arcar com esses custos. 90% dos pastores que recebem, que estão no Quênia hoje, no norte, na área que nós atingimos, nunca receberam nenhum tipo sequer de treinamento teológico, nem informal. 90%. Muitos não sabem ler e escrever. Pastores que atendem múltiplas igrejas. Tem várias igrejas em uma região específica e aquele pastor atende várias igrejas. E esses pastores não são sustentados por suas igrejas. Então, existe um grande desafio aí e uma grande necessidade. Contudo, mesmo no meio desses desafios, eles param de trabalhar por uma semana, porque ali, irmãos, eles trabalham de dia para comer à noite. Mas eles param por uma semana, por tamanha importância que eles dão a esse processo de treinamento, e eles se unem a nós. Então, nós escolhemos lugares estratégicos e vários pastores vêm de vários lugares. Alguns caminham por volta de 28 quilômetros até nós, para poderem ser treinados. E sabe como eles terminam o dia? Eu queria que você passasse o vídeo que mostra, ao final do dia dos treinamentos, como eles estão. O Rodrigo queria estar sentado, cansado, e eles, não, pastor, nós vamos celebrar, porque esse treinamento tem sido bênção na nossa vida. E olha o que acontece. Este é um exemplo de treinamento que aconteceu em novembro, no último treinamento, no norte do Quênia. São várias regiões e nós fazemos esses treinamentos por módulo. Cada módulo dura uma semana e são em lugares diferentes para atingir áreas e pastores com necessidades diferentes.
ali algumas fotos, né, para a gente estar mostrando as diferentes áreas que a gente tem. Eles, no final dos treinamentos, eles também gostam de presentear, né, os professores. Né? O Rodrigo está recebendo potes de mel. Um pote de mel desse custa para eles 1 mês de trabalho. Então, eles realmente são generosos, mesmo em meio às necessidades. Um outro trabalho que nós fazemos e que eu estou fazendo, né, que é o ministério que Deus tem me dado, é o trabalho de cuidado de missionárias que estão aí mundo afora. Quando o Rodrigo começou a fazer esses processos de treinamento e viagens, eu comecei a fazer alguns vídeos para mostrar a nossa realidade ali no trabalho, como família missionária. E muitas mulheres e mães começaram a me procurar online. E nós começamos a orar juntas, a cuidar umas das outras. E esse ministério foi crescendo, nós nos encontramos mensalmente. E nós estamos mentoreando mulheres, treinando, capacitando, auxiliando o trabalho com filhos de missionários. Hoje nós somos por volta de 800 mulheres, estamos em por volta de 58 países. Nós estamos também, nós temos um site, temos um blog, onde nós colocamos artigos semanalmente sobre a vida missionária. Se você quer entender mais sobre família missionária, cuidado missionário, nós temos esse blog. E nós também estamos lançando um livro, que foi lançado em Brasília, antes de chegarmos aqui, semana passada, que chama-se Transição Cultural. Esse livro fala sobre os impactos da alta mobilidade, né, dos missionários que estão sempre em transição e como isso afeta o cuidado do missionário e como auxiliar no preparo e no cuidado missionário. Esse livro está aqui, se você quiser adquirir, você pode, então, estar ali no final do culto, você pode adquirir, tá bom? Alguns dos nossos desafios para você orar junto com a gente. Cada módulo, como eu disse, tem uma semana e ele atinge por média de 60 pastores. No último, nós tivemos 90 pastores. Cada pastor, né, a gente investe por volta de R$50. Está errado esse réis aí, é do réis. Reais. Por semana, por módulo. E nós desejamos e oramos para expandir. Nós queremos e temos buscado em Deus, temos buscado sustento nesse sentido, para que 2 módulos por mês possam acontecer. Ali é o alimento, né, que é dado para os pastores. Essa semana, quando nós paramos, como eu disse, esses pastores param de trabalhar. Então, nós precisamos trazer recursos para que eles se alimentem durante o treinamento. Então, nós trazemos almoço, café da manhã e janta. Muito simples, mas ele é trazido, então. E também, quando nós podemos, nós damos uma cesta básica para eles voltarem para casa com alimento para a família, já que eles não puderam trabalhar. Ali no cantinho, nós temos algumas que a gente fala que são as camas deles, são as esteiras. Nós geralmente olhamos um lugar onde eles podem se reunir para o treinamento, e aí nós damos a esteira e é onde eles dormem, onde não somente eles, né? Rodrigo e Antônio, a equipe também comem junto com eles, estão ali junto com eles durante toda a semana. E outro desafio nosso é investir num transporte que seja mais forte para chegar em alguns lugares que o nosso transporte atual não chega. Esse é o nosso atual. Vive no mecânico e nós não conseguimos chegar nos lugares onde precisamos chegar. Então, nós estamos orando para que Deus nos dê esse aqui, irmãos. Nós estamos orando por esse. Pela fé, nós cremos no milagre do Senhor, para que a gente possa chegar em alguns lugares que só esse aqui pode chegar. E aí está, se você quer participar do nosso grupo de oração no WhatsApp, a gente não fica falando bom dia, boa tarde, boa noite, é só pedidos de oração e notícias nossas, você pode entrar e fazer parte junto com a gente. Amém, amém. Graça e paz, irmãos, uma alegria muito grande poder estar aqui com os amados nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Valesca falou rapidamente aqui, né, e mostramos algumas imagens, mas no final do culto estaremos à disposição, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né, estamos à disposição. Estaremos no Brasil até julho, né, estamos agora aqui em Campo Grande.
Nós viajamos bastante, né? Como ela falou, acabamos de chegar de Brasília, daqui uns dias iremos a São Paulo, mas estamos residindo em Campo Grande, então estamos à disposição dos irmãos, aqueles que quiserem nos visitar, se você quiser nos chamar para o seu pequeno grupo, né? Temos visitado alguns pequenos grupos, levado a palavra, dando o nosso testemunho também, estamos sempre à disposição da igreja, Ministério de Missões, então estejam à vontade, né, para nos convidarem, tá bom? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, eu fico muito feliz, pastor, quando eu não vejo o relógio na igreja, né? Nós ainda estamos acostumados com o culto na África. O culto na África, irmãos, geralmente não acontece à noite, pastor, é só de dia, porque à noite não tem muita energia, né? A energia falha muito. E porque é de dia e não à noite, né, ele dura mais tempo, irmãos, 4, 5 horas, né? Os irmãos se reúnem pela manhã, almoçam juntos, ficam até a tarde juntos, né? Então, quando não tem relógio à noite, e pastor, não sei se o senhor lembra, eu mandei uma mensagem para o senhor essa semana, perguntando que horas começava o culto e quanto tempo eu tinha. O senhor só respondeu que horas começava. Então eu estou me sentindo à vontade aqui, né, para ministrar a palavra. Vamos lá, irmãos, Lucas capítulo 6, e está chovendo também, né, irmãos? Não dá nem para sair da igreja nessa chuva, né? Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Hoje nós vamos estar falando sobre missão, uma jornada de obediência. Missão, uma jornada de obediência. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação ou a tempestade, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez, assentado como você está, feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse culto nessa manhã, obrigado por esta agência do Teu reino nesse lugar, esse lugar, Senhor, onde nós podemos nos reunir para aprender mais da Tua palavra, para Te adorar, para Te louvar, para trazermos, ó Deus, diante do Senhor os nossos pedidos de oração, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e também Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos nessa manhã, ó Deus, por esse grupo de pessoas que aqui se encontra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom. E nesse momento, quando nós paramos para refletir sobre a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nos aquete, Deus, diante da Tua presença nesse momento. Senhor, tantas vezes, ó Pai, coisas lá fora querem chamar a nossa atenção. Tantas vezes nós estamos inquietos, ó Pai, com os nossos corações com tantas preocupações na vida, tantas coisas acontecendo, ó Deus, mas nós Te pedimos que o Senhor aquete-nos na Tua presença nesse momento, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu creio que a nossa vida com Jesus é como uma jornada. A partir do momento que nós entendemos que somos pecadores, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos Jesus a morar nos nossos corações, nós somos inseridos então na jornada da vida cristã, e a partir do momento então que entendemos que somos pecadores e pedimos perdão, recebemos a nossa salvação, e no caminhar dessa jornada então somos
inseridos nesse processo de santificação. E junto desse processo de santificação, onde nós buscamos obedecer cada dia mais ao Senhor, né, fazendo parte desse processo de santificação, caminha paralelamente a nossa vida, né, eu chamo de vida missional, onde nós nos envolvemos então com a obra do Senhor, né? Cada crente então é chamado a fazer parte então da grande comissão. Às vezes as pessoas acreditam que a obra missionária é somente para aqueles que vão, né, para a África, para a Ásia, aqueles que têm um chamado especial, vamos dizer assim, para ir para outros países, ou aqueles que trabalham na igreja, ou o pastor, né, os obreiros locais. Mas eu acredito, irmãos, que todos nós, né, somos, vamos dizer assim, convocados a nos envolver com a obra do Senhor. É verdade que alguns, né, são chamados para desenvolver um papel específico nessa obra. Alguns vão, vamos dizer assim, se dedicar integralmente, como o pastor Manuel, como a gente que está na África, outros que trabalham na igreja também. Mas todos nós, independente do que você faz da sua vida, independente de onde você trabalha, independente de qual seja a sua vocação, você tem uma responsabilidade no reino de Deus. Amém, irmãos? Isso faz parte da nossa jornada então. E aí, no final dessa jornada da vida cristã, nós sabemos que vamos receber então um corpo glorificado, e aí nós vamos passar então a nossa eternidade com Cristo no céu. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos a nossa vida aqui inseridos nesse processo de santificação, onde Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, nos aprimorando, nos santificando. E porque Ele está nos santificando, é que eu e você então precisamos nos dedicar à obediência. E é lógico, irmãos, que nós temos as nossas falhas. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre esse processo, né? Quando ele diz que o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, esse sim, muitas vezes ele acaba fazendo, justamente porque nós estamos nesse processo de crescimento. O Senhor está trabalhando na nossa vida, e nesse processo de crescimento, o pecado, ele deve ser tão somente um acidente na nossa vida, né? Ninguém sai de casa aqui, por exemplo, de manhã planejando, hoje eu vou cometer um acidente, né? A não ser que você esteja com algum problema, aí tem que procurar, né, ajuda, né, de um especialista, irmãos, né? Você esquece de tomar o seu remédio pela manhã, pode ser que aconteça alguma coisa mais séria, né? Mas ninguém planeja um acidente. Um acidente, ele acontece sem você planejar. Mas quando ele acontece, você busca reparar, né, os resultados desse acidente o mais rápido possível, sim ou não? É assim que acontece. Da mesma maneira com o pecado. Você não planeja o pecado, ou pelo menos não deveria planejar, né? E quando o pecado acontece, você busca reparar os danos do pecado o mais rápido possível, se arrependendo e buscando crescer no seu relacionamento com o Senhor, para que aquele pecado não aconteça de novo. Então, dessa forma, você vai crescendo na sua vida com o Senhor. Nós sabemos que, a partir do momento que o homem escolheu o caminho do pecado, Deus traçou um plano para resgatar o homem que estava, então, desconecto da sua relação com Ele. E Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, né? Nós, há pouco tempo, estávamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não somente a sua morte, mas a sua ressurreição, e por causa do sacrifício de Jesus na cruz, hoje, né, nossos pecados então foram justificados. Deus então, por causa daquele ato jurídico, né, da parte de Deus, Ele declarou justo, né, homens injustos, né, por causa dos méritos então de Jesus. Os nossos pecados foram perdoados pela graça de Deus, mediante então a fé em Cristo. Deus reputa como reto, né, aquele que é culpado. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus novamente por causa do ato de Jesus na cruz. O ato de justificar é então inocentar, declarar como justo, né, aquele que era antes culpado.
Então, depois de justificados, né, e salvos da condenação do pecado, nós entramos nesse processo de santificação, e isso inclui então a nossa obediência à palavra de Deus, e a salvação então ela é a porta de entrada para esse processo de santificação. Nós vamos buscando cada vez mais conhecer o Senhor, os seus planos para nós, e a palavra de Deus diz em Romanos 10:10, né, que nós confessamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, e aí então nós recebemos a nossa salvação. E aqui é interessante notarmos, irmãos, que quando nós recebemos Jesus como Senhor, às vezes nós confundimos um pouco as coisas e achamos que basta o reconhecermos como Salvador. Reconhecemos como Salvador, mas também como Senhor. Reconhecer como Senhor é colocá-lo no devido lugar. Um dos desafios que nós enfrentamos na África, quando nós apresentamos Jesus na África, as pessoas querem logo Jesus, e elas são abertas para receber Jesus como Salvador. Por quê? Por causa das necessidades, por causa do sofrimento. E aí se faz necessário um outro processo muito árduo de discipulado, para justamente ajudarmos eles a entenderem que não basta simplesmente aceitarem a Cristo como Salvador, mas eles precisam também receberem a Cristo como Senhor, ou seja, colocarem Cristo no centro das suas vidas, colocarem Cristo no devido lugar nos seus corações. Cristo precisa estar no centro das suas vidas. Por quê, irmãos? Porque senão Cristo vai se tornar tão somente mais um Deus para eles. Num lugar de tantas carências, num lugar de tantas dificuldades, num lugar de tantos deuses, se você simplesmente apresenta mais um Deus que os ama, eles vão aceitar rapidamente. Eu quero Jesus. Ele me ama? Eu quero Jesus. Ele pode mudar a minha vida? É lógico que eu quero Jesus. Ele pode mudar essa situação que eu vivo? É lógico que eu quero Jesus. Ele me ama a ponto de morrer por mim? É lógico que eu quero Jesus. Olha, mas tem algo aqui importante. Você precisa recebê-lo, mas rejeitar todos os outros. Aí requer um preço que precisa ser pago. Aí requer um preço que é necessário que assumamos. E da mesma forma, conosco aqui, quem quer pagar esse preço? É esse justamente o processo de santificação que eu e você precisamos estar inseridos no nosso dia a dia. É por isso que Jesus nos diz, né, em Lucas capítulo 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Voltando para Romanos 10, quando a Bíblia fala, né, se você confessar com a boca que Jesus é Senhor, um dos significados desse termo Senhor aqui no grego é justamente escravo. É você entender que agora o seu relacionamento com Cristo é justamente a de um Senhor como a de um escravo, com um escravo, a forma como um escravo se relacionava com um senhor naquela época. Um escravo, ele tem a sua vontade própria, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, ele vive para satisfazer a vontade do seu Senhor, e é justamente dessa forma que agora nós vivemos, e é isso que Paulo também fala em Romanos 6, hoje nós somos libertos do poder do pecado, nós não vivemos mais debaixo da condenação do pecado, nós nos tornamos escravos de Deus. Parece forte isso, e algumas pessoas às vezes torcem o nariz para essa verdade. Não, Deus não me chamou para ser escravo dele, Ele me chamou para ser livre, hoje eu quero ser livre. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada, e se não estivermos dispostos a nos submeter por completo à vontade de Deus, não tem como nós satisfazermos a vontade do Pai. Se não estivermos dispostos a nos submetermos por completo a Deus, em todas as áreas da nossa vida, não temos como viver plenamente a vontade do Pai.
Talvez você esteja se perguntando, ok, missionário, o que tudo isso tem a ver com missão? Vocês são missionários, vieram aqui para falar sobre missão. A obediência, irmãos, ela é parte do processo de restauração do plano original de Deus para a humanidade. Nós sabemos que servimos a um Deus que está em missão. Missão, irmãos, não é uma coisa nova para a igreja. Missão não começou a partir da igreja de Antioquia em Atos. Desde que o homem caiu no pecado, nós temos um Deus que está em missão. Nós vemos isso em todo o Velho Testamento. Quando Deus enviou seu Filho, Ele veio para cumprir a missão do Pai. Missão não é algo que começou em Jesus. Deus já estava em missão. Quando Jesus veio, Ele estava vindo para obedecer a ordem de Deus, que já estava em missão para resgatar o homem perdido no pecado. E Jesus, depois de ressuscitar, deu a nós esse privilégio de continuarmos essa missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, irmãos, nós precisamos entender que Jesus nos deixou uma ordem, não é uma sugestão. Ele não falou, olha, se vocês quiserem, vocês vão e façam discípulos. Se vocês tiverem condições, vão e façam discípulos. Depois que vocês se estabelecerem na terra, vão e façam discípulos. Depois que vocês crescerem como igreja, vão e façam discípulos. Ele simplesmente falou, vão e façam discípulos. É uma ordem. E uma ordem de Jesus, irmãos, nós temos que obedecer. Um dos maiores desafios da igreja hoje, eu acredito, como missionário, em relação à obra missionária, está no fato de, primeiro, acreditarmos que as pessoas sem Jesus realmente vão para o inferno. Esse é o primeiro. Você realmente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele? Você realmente acredita nisso? Sim ou não? É a palavra de Deus, meu irmão. Valesca estava falando aqui sobre a primeira vez que conhecemos povos não alcançados. E eu me lembro até hoje, irmãos, dessa sensação de chegar numa vila. A primeira vez foi lá em Madagascar, no povo Sakalava, no norte de Madagascar. Depois de viajar por muitas horas, e aí depois deixamos o carro, tivemos que adentrar numa mata, caminhar por várias horas a pé também. Chegamos naquele lugar, um lugar muito primitivo, as pessoas andando sem roupa, um lugar muito, muito diferente daquilo que estamos acostumados. Talvez para facilitar, né, a nossa memória, como uma tribo indígena vivendo na Amazônia. Eu acho que é o mais próximo daquilo que a gente pode imaginar. Logo vem os anciãos daquela vila, as pessoas mais velhas, que são os líderes, e eles vêm perguntar o que estávamos fazendo ali, eles queriam conversar. E geralmente nessas ocasiões eles nos chamam para tomar um chá, que é característico deles ali. Nós sentamos, depois de muitas horas de conversa, eles querem saber a nossa história, contam as histórias deles, e aí eles nos perguntam, o que você veio fazer aqui? Eles querem saber se a gente está atrás de pedras preciosas. Madagascar é um lugar muito rico, irmãos, é um país muito rico e ao mesmo tempo muito pobre. É um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu, né, em nossas viagens. É muito bonito, mas também o lugar mais pobre que já conhecemos nas nossas viagens. E ele queria saber, você está atrás de pedras preciosas? Eu falei, não é esse o meu interesse. Você está atrás das nossas meninas, porque infelizmente o turismo sexual lá também é muito grande. Não é esse o meu interesse. E ele falou, o que você quer aqui? E eu perguntei para ele, olha, eu queria saber, e eu tinha um tradutor comigo, porque eu falava a língua oficial do país, que é o Malgache, mas naquela tribo eles falavam um outro dialeto. Então eu precisei levar um tradutor comigo. E eu perguntei, olha, eu queria saber se vocês nessa tribo aqui já ouviram falar sobre Jesus. E aí ele olhou para o outro, eram
4 anciãos naquela vila, e eles olharam um para o outro, começaram a falar, perguntar, e eu vi que eles não tinham ideia de quem era Jesus. E aí eu perguntei para o tradutor: olha, será que eles conhecem Jesus por um outro nome? E aí o tradutor perguntou para eles: não conheciam. E aí aqueles homens começaram a chamar outras pessoas da vila, perguntando se Jesus era alguém assim como eu, que talvez já havia passado por aquele lugar. E aí eu entendi que eles nunca tiveram ideia de quem era Jesus. Sabe, irmãos, naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar, e eu indagava a Deus: Deus, e todas as outras pessoas que já passaram por esse lugar? E todas as outras pessoas que já morreram nesse lugar? Sabe, irmãos, tem coisas que nós só vamos saber quando chegarmos no céu. Existem coisas, pastor, que eu pergunto muitas vezes a Deus, né, que eu só vou saber quando eu chegar no céu. Eu não sei. Às vezes eu falo para Deus: Deus, será que é justo isso? Será que é justo isso? Por exemplo, quantas vezes você já ouviu o evangelho aqui, na sua igreja? Quantas vezes, né? Quantas igrejas existem aqui em Campo Grande? Quantas igrejas batistas tem aqui em Campo Grande, pastor? Mais de 200? Mais de 100 igrejas, né? Por que um lugar como aquele, com nenhuma igreja, de nenhuma denominação? Será que é justo isso? E aí, irmãos, você realmente acredita que uma pessoa que nunca aceitou Jesus, ela vai para o inferno depois que morrer? Esse é um desafio que eu acredito que nós temos como igreja. Por quê? Porque se realmente acreditamos, isso vai impactar a forma como investimos na obra missionária. E aqui me permitam, irmãos, eu sei que talvez os irmãos vão ficar chateados comigo, mas não tem problema, porque eu sou missionário, eu vou embora. Você vai ficar chateado, né? Vai ser 2 trabalhos, e talvez até o pastor vai ficar, e aí vocês vão ter que orar por mim. Quantos membros tem essa igreja, pastor? 800 membros. Eu vi que os irmãos têm um alvo de missões mundiais de R$12.000, é isso? É isso, pastor Reovaldo? Dividido por 800 membros, isso dá R$15 por membro. Irmãos, me perdoem, mas eu acho isso muito pouco. Eu não quero ofender os irmãos, eu não quero parecer arrogante aqui, como missionário, eu não quero parecer melhor do que os irmãos porque eu estou na África. Não é isso, irmãos, não é isso. Mas você não sai para comer um lanche com R$15 mais em Campo Grande. Essa igreja tem condições de levantar muito mais. Essa igreja tem condições de levantar muito, muito mais. Se realmente acreditamos que pessoas sem Jesus vão para o inferno, isso precisa impactar a forma como nós investimos na obra missionária. Amém, irmãos? Um outro desafio que nós enfrentamos nos nossos dias como igreja é entendermos realmente a razão de existirmos como igreja. Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí depois Jesus também nos deixou a grande comissão em Atos 28. Sabe, irmãos, às vezes quando falamos sobre missões na igreja, eu tenho a sensação que missões, parece que nós estamos competindo com os outros ministérios na igreja. E eu não estou dizendo que todas as outras coisas que nós fazemos na igreja não têm valor, lógico que não. Tudo que nós fazemos na igreja é importante, eu creio assim, tudo, irmãos. Mas eu também não quero dizer que missões é mais importante do que todas as outras coisas, não é isso. Mas qual é a nossa prioridade, irmãos?
E de novo, eu não quero parecer arrogante aqui por ser missionário, mas realmente eu acredito que missões deve ser a nossa prioridade. Não querendo desmerecer todas as outras demais coisas que fazemos como igreja. Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Esses dias estávamos fazendo um treinamento, e aí uma pessoa falou assim: pastor, será que nós não deveríamos, não é mais fácil a gente aqui como igreja, nossa igreja é pequena, não é mais fácil a gente então investir só aqui no nosso bairro? Para que esse negócio de ficar enviando dinheiro tão longe? O senhor está lá, não é mais fácil as igrejas grandes, as igrejas ricas se sustentarem lá? Aí o senhor está visitando as igrejas e a gente ficar enviando dinheiro lá, é mais fácil a gente sustentar os missionários que trabalham aqui no bairro. Eu falei, na lógica humana, pode até parecer mais fácil. Os missionários que trabalham aqui no bairro, está mais perto, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem um ditado assim, irmãos? Né? Eu estou lá longe. O que os olhos não veem, o coração não sente. O missionário que mora aqui perto, os irmãos estão vendo sempre. É mais fácil ajudar, os irmãos estão vendo a realidade, é mais fácil você participar. Mas foi Jesus que mandou a gente ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até aos confins da terra. Então a gente tem que fazer isso, até que Jesus volte, irmãos. Até que Jesus volte. É uma questão de obediência. A obediência é parte do processo de restauração do plano original de Deus para a humanidade. Quando Jesus, Ele é Senhor da minha vida, eu vivo para obedecer a Deus, e isto inclui a grande comissão. A missão passa a ser também a minha responsabilidade pessoal, até que Ele venha ou que eu me encontre com o Pai. Quando Jesus é Senhor da minha vida, eu vivo para obedecer a Deus, e isso inclui a grande comissão. A missão passa a ser também minha responsabilidade pessoal, até que Ele venha ou eu me encontre com o Pai. Pastor, como que eu posso então me envolver mais com a grande comissão? Eu já falei um pouco aqui sobre essa questão de dinheiro, né? Mas não é só dinheiro, irmãos, não é só a questão de ofertar para missões, né? Mas tem mais do que isso. E eu tenho uma formulazinha, pastor, que eu gosto de passar para as igrejas, bem simples, irmãos, não é complicado, mas que eu creio que resume bem as nossas responsabilidades como crentes. Primeiro, todos orando, e eu gosto de enfatizar isso, todos orando, porque às vezes as pessoas falam assim, não, a minha parte é orar, eu tenho o dom da oração. Mas que história é essa, meu irmão? Todo mundo tem que orar, todos nós podemos orar, todos nós podemos assumir essa responsabilidade, então, todos orando. Irmãos, intercessão é parte fundamental nesse processo, intercessão é parte fundamental nesse processo. Nós não podemos avançar na obra sem a oração, sem a intercessão da igreja. Nós somos impactados esses dias no Rio de Janeiro por uma família. Há 14 anos nós visitamos essa igreja. Nós não conhecíamos essa família, pastor. E aí quando retornamos lá agora para prestar um relatório, essa família nos procurou no começo do culto e eles nos cercaram praticamente, a mim e a Valesca, que eles falaram, olha, nós queríamos muito agradecer vocês. E aí a gente falou, tá ok, por quê? E eles falaram, há 14 anos vocês vieram aqui, e desde então vocês nos ensinaram, e a gente recebe as suas cartas de oração, a gente recebe os seus testemunhos, a gente tem orado por vocês, e eles falaram, a gente ora por vocês quase todos os dias. E aí quando eles falaram isso, eu já quase comecei a chorar, né? Eu sou uma manteiga derretida. E aí eles falaram, hoje, por causa do testemunho de vocês, a nossa filha está na Amazônia, servindo em missões nacionais. E esse nosso filho aqui, ele tem 16 anos, e o sonho dele é ser missionário também. O testemunho de vocês e as nossas orações estão impactando a vida deles. Uma família, irmãos, que assumiu um compromisso de orar, e a vida deles de oração está impactando a vida deles. Oração, irmãos, todos orando.
Segundo ponto, todos testemunhando. Nós estamos testemunhando lá na África, mas você pode testemunhar aqui. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar a sua vida como uma testemunha. Aonde quer que você trabalhe, aonde quer que você estude, aonde quer que você more, com os seus parentes, com os seus vizinhos, Deus quer usar a sua vida. A mensagem do Evangelho não pode simplesmente ser pregada no púlpito aqui da igreja, ela precisa ser pregada no seu dia a dia. Quando o pastor está pregando aqui, é simplesmente uma confirmação. Quando você traz os seus visitantes, quando você traz as pessoas que você tem se relacionado, elas vão ouvir do pastor aquilo que elas já estão ouvindo através da sua vida, do seu testemunho. Isso vai ser uma confirmação. Amém, irmãos? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, e o Senhor deseja usar a sua vida. Então todos orando, todos testemunhando. E aí por último, eu vou entrar nessa tecla de novo, todos contribuindo. Aí algumas pessoas falam assim, não, eu não tenho muito, eu vou orar e eu vou testemunhar. Não, irmãos, todos contribuindo. A partir do momento que nós temos a oferta daquela viúva, né? Aquelas 2 moedinhas, que Jesus a louvou por aquilo, ninguém aqui mais tem desculpa para não ofertar. Ela só tinha aquelas moedinhas, mas Jesus a louvou por aquelas ofertas, porque ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor. Irmãos, Deus não precisa dos nossos recursos, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos. E a partir do momento que nós participamos, Ele multiplica. O resto Ele faz. Nesses 14 anos que nós estamos no campo, irmãos, Deus tem feito milagres em cima de milagres. E nada nos faltou até hoje. Nada nos faltou até hoje. Nunca nos arrependemos. Eu vou falar a verdade, tem momentos que a gente pensou em voltar, pastor. Tem momentos que a gente falou, Deus, está difícil agora. Mas nós sempre fomos honrados pelo Senhor, porque Ele é fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Nessa manhã, nós já vamos encerrar. Eu gostaria de desafiar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Até que ponto você está compromissado com a grande comissão? Talvez Deus nessa manhã está levantando missionários que vão para outros campos como nós. Talvez nessa manhã Deus vai levantar pessoas que vão para outras nações, para outros lugares. Talvez nessa manhã Deus vai levantar pessoas que querem assumir um compromisso maior aqui na igreja. Talvez Deus vai levantar pessoas que querem assumir um compromisso maior com a oração. Talvez Deus vai levantar pessoas que vão assumir um compromisso maior testemunhando. Pastor, olha, eu não tenho testemunhado, eu tenho vergonha muitas vezes, eu tenho medo de falar. Pastor, eu sou muquirana, não tenho ofertado, eu tenho medo de me faltar, Deus tem dado mais do que eu preciso, mas na hora de ofertar eu não tenho feito. Eu não sei o que Deus está falando na sua vida, mas eu sei que Deus, Ele quer de você um compromisso maior com a grande comissão. Isso faz parte da sua obediência, isso faz parte da sua jornada. Talvez está muito claro para você que Cristo é o seu Salvador, mas hoje Ele está te relembrando que Ele deseja ser também Senhor da sua vida. A equipe de louvor vai estar subindo aqui na frente para ministrar sobre nós, e eu vou chamar o pastor para orar por nós também. Voltando no versículo que nós lemos no começo, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se nós temos a Cristo como Senhor das nossas vidas, precisamos obedecê-lo. E a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que o obedecem é como uma casa firmada na rocha. As tempestades vão vir, as tempestades vão bater contra aquela casa, mas ela estará firme. Aqueles que escolhem não obedecer são comparados a uma casa que foi construída sem alicerces.
as tempestades também virão contra aquela casa, mas ela não terá a mesma força. Eu não sei você, mas eu quero ser encontrado como essa casa firme, construída na rocha. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Não se apresse em sair da presença do Senhor nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado sobre nós a Tua vontade. Nós queremos aprender cada dia mais contigo, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer porque o Senhor não está aqui para trazer culpa aos nossos corações. O Senhor não está aqui para nos condenar. Mas o Senhor está aqui para nos desafiar a crescermos. O Senhor está aqui para nos desafiar a revermos, muitas vezes, atitudes. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a nos levantarmos e a obedecermos ao Senhor nos nossos caminhos, ó Pai. Quero Te agradecer por essa igreja. Eu quero Te agradecer pela liderança dessa igreja. Eu quero Te agradecer pela visão dessa igreja. Eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo Teu povo que se une nesse lugar. Continua ministrando sobre nós a Tua vontade e nos ajude a continuar crescendo, para que o Teu reino continue avançando, não só aqui em Campo Grande, mas também no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra, Senhor. Continue ministrando sobre nós a Tua vontade, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.